Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe a todos nesta noite. Que o Espírito Santo venha falar conosco grandemente nessa noite. Possamos ser cheios do Espírito, possamos nos alegrar de ouvir a palavra do Senhor, para honrar e glorificar o nome dEle, para guardar e praticar a sua palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, abençoe a cada vida, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor, que está vendo este culto online, Senhor, aonde ela estiver, seja no serviço, na sua casa, onde, no caminho, no carro, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que venha repreender todo o mal, toda obra contrária, Senhor, todo laço, tudo que venha atrapalhar deles, ter o entendimento espiritual da Tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus, que faça separação de trevas e luz onde eles estiverem, que só a Tua luz resplandeça sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler hoje Mateus 14, de 22 a 33. Glórias a Deus. Que diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Que esta palavra foi depois da multiplicação dos pães. Versículo 23. Assim que Deus mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar e chegar. Subiu ao monte para orar, e ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, uma distância considerável da terra. Uma outra tradução. Sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então o barco ficava de um lado para o outro, como se estivesse sendo castigado pelas ondas, de um lado e para o outro. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que andavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Amém. Glórias a Deus. Oh, aleluias. No versículo 23 diz que, no versículo 24 diz que todavia o barco já estava longe. Jesus estava no monte, o barco estava longe. E o mar começou a balançar o barco. E eles começaram a temer do barco virar sobre o mar e eles morrerem. E mais ainda quando viram a sombra de alguém vindo sobre as águas.
Acharam que era um fantasma. Tiveram medo. Como diz aqui. É um fantasma. Eles gritavam de medo. O que está te fazendo gritar de medo? Oriala Massuri e Andanai. O que está balançando o seu barco? O que está balançando a sua vida? O que está te tirando da paz e te deixando desesperado, angustiado, com medo? Desesperado. Eles se desesperaram. O medo foi tão grande que eles gritavam, é um fantasma de medo. E qual é o nosso medo? Qual as ondas que estão balançando a mim e a você? Que nos deixam atemorizados, até parados de medo, paralisados. Que não deixa vermos a mão do Senhor trabalhar. O Senhor vindo ao nosso socorro. Quando uma pessoa está se afogando, se a outra pessoa não souber ajudá-la a resgatar ela do afogamento, as duas morrem. Porque a pessoa que está se afogando, ela está batendo o braço, desesperada, com medo de morrer. E se a pessoa que for salvá-la não tiver habilidade, as duas morrerão, porque ela irá atingir. E sem querer ela pode desmaiar a outra pessoa por causa do susto, do desespero de bater o braço. As duas não conseguem nem se salvar. Ou ela não conseguir, ela pode até soltar e deixar a outra pessoa morrer para se salvar. Pelo desespero, pelo medo, pela nossa angústia. Jesus quer te salvar. Não permita que o medo, o desespero tome conta. A Bíblia diz que o Senhor está com eles. O Senhor estava com eles. O Senhor estava do outro lado, chegando perto deles. Ao ver a imagem, não reconhecer, se desesperaram. E eram pessoas que andavam com o Senhor, sem qualquer distinção, todo momento viam o Senhor trabalhar de formas surpreendentes. Tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre do Senhor. E aí duvidaram daquilo que eles viam de longe. E o Senhor falou: sou eu. Como está escrito aqui, versículo 27. Jesus lhes disse, imediatamente, porque o Senhor viu o desespero, o pavor que eles estavam. Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. É o que o Senhor está falando para você. Não temais. O Senhor está contigo no balanço do barco. O Senhor está chegando para te salvar, para te ajudar. Creia somente nisso. Oh, glórias a Deus. E vemos aqui também, todavia, reparando na força. Pedro falou, Senhor, eu posso ir até ti? E Pedro andou sobre as águas. Chegou perto de Jesus. E a Bíblia diz que todavia a força do vento. Ele teve medo pelo vento que se batia, com medo de cair, afundar. E começou a afundar pelo medo. E gritou, Senhor, salva-me. Ele gritou, ele não falou, Senhor, salva. Ele gritou, desesperado, pois estava afundando. E a Bíblia diz que Jesus Cristo estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe, ele disse, homem de pouca fé. Espera aí, mas gritamos quando estamos do lado das pessoas? Não? Ele gritou de desespero, de medo, porque a dúvida entrou no seu coração e ele começou a afundar. O medo está deixando de vermos o Senhor trabalhar na minha e na sua vida.
O medo não deixa nos reconhecer o Senhor perto do nosso barco, do nosso problema. Ele não nos permite muitas vezes ver o Senhor agir. E agimos por conta própria. E acabamos tendo mais problemas do que aquele que iniciou. E o Senhor está ao seu lado, como estava do lado de Pedro. Pedro se desesperou, gritou, e o Senhor estendeu a sua mão e segurou. O Senhor estava do lado dele, mas o desespero e o medo não conseguiam deixar ele ver. Glórias a Deus. Vamos no Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. E a Bíblia nos diz, em Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura somente um momento. Mas vamos ver isso. Mas no seu favor está a vida. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é o segundo. A segunda parte, a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas por que, pastor? O choro pode durar uma noite, quer dizer que os seus problemas têm um minuto. Os seus problemas têm um tempo determinado por Deus. Pois a certeza que Deus dá através da sua palavra, a Bíblia nos diz que mais a alegria vem pela manhã. A certeza que temos que a alegria vem. Por mais que estejamos chorando, por mais que estejamos sofrendo, virá o cessar, virá a alegria, virá a vitória. A sua vitória, a minha vitória virá. Temos que esperar. Temos que reconhecer Deus trabalhar. Por mais que vejamos Ele longe, como eles viam naquela escuridão da tempestade, o medo tomando conta, os fazendo cego de ver Deus ali, ao lado deles. Estava a poucos metros do barco. E mesmo assim o desespero tomou conta deles e acharam que eram fantasmas. E era o Senhor acalmando o mar. O Senhor colocando você e eu acima dos nossos problemas, andando sobre eles, cantando vitória ao Senhor. Não se entristeça, não permita que o inimigo te cegue pelo medo, pelo desespero, pela angústia, pela impaciência. Que a impaciência muitas das vezes nos prejudica muito. Que devemos ter a paciência do Senhor. Devemos caminhar com o Senhor e crer que Deus nos coloca sempre acima das águas. Pedro andou em cima das águas. Nós também podemos. Somos filhos de Deus. Porque Jesus nos salvou. E quando cremos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, somos filhos de Deus. Glórias a Deus. Isaías, para fechar, 41:10, diz assim: não tenha medo. Está falando para mim e para você. A Bíblia, a palavra de Deus, está falando em Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Deus está conosco. Não desanime. Não desanime. Eu não sei qual o seu problema. Eu não sei qual a dificuldade. O que vem balançando o seu barco da vida. Não desanime. Não tenha medo. Pois sou o seu Deus. Ele é o nosso Deus. Não é para nós termos medo, nem desanimarmos. Por mais que esteja durando muito tempo esse problema. Porque Deus nos diz: pois sou o seu Deus, não tema e não desanime. Eu o fortalecer. Deus vai te fortalecer, Deus vai me fortalecer. E vai nos ajudar. Fortalecerei e o ajudarei. Além de nos fortalecer, Ele vai nos ajudar. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei.
minha vitoriosa mão direita. Jesus estendeu a sua mão e ajudou Pedro. Jesus está estendendo a sua mão. Jesus está estendendo a sua mão para te ajudar. A Bíblia nos diz que Jesus, quando Pedro estava, só estendeu sua mão. Estendeu sua mão e o levantou. Jesus está querendo estender a sua mão e nos levantar, nos ajudar a sair dos nossos problemas, a sair deste vento impetuoso que vem balançando o nosso barco da vida. Então somente creia que o Senhor pode te ajudar, pode nos ajudar, porque Deus é maravilhoso. E sua palavra não deixa dúvida. A Bíblia não deixa dúvida. Como Isaías diz, com a minha vitoriosa mão direita, Jesus pegou Pedro com sua mão direita. Levantou com a mão. Ele estendeu sua mão e levantou Pedro. E o Senhor está falando em Isaías, com a minha vitoriosa mão direita. A vitoriosa mão direita do Senhor vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos libertar. Então creia somente, porque o Senhor é poderoso, é grandioso para nos salvar. Em nome de Jesus, fique com essa palavra gravada em seu coração, para que possa ser praticada na sua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, visite a cada um agora com teu poder, que venhamos ter fé e crer, Senhor, que esses ventos que balançam as nossas vidas, que balançam o barco da nossa vida, Senhor, que nos dá medo, angústia, desespero, impaciência, venha se cessar com a voz do Senhor Jesus. Quando andarmos em cima dos nossos problemas, como Pedro andou em cima das águas, com Jesus podemos andar em cima dos nossos problemas, em cima das águas, em nome de Jesus. Possamos crer e praticar em nome de Jesus. Tenha uma boa noite abençoada. Receba a bênção, que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Fiquem na paz do Senhor Jesus.